bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Guilherme Macheski, professor aposentado, que além da vasta experiência na área da educação, também experiência de vida. Vai falar para a gente um pouquinho hoje a respeito de uma coisa muito importante no ser humano, que é a questão de caráter, a questão de conduta, a questão de comportamento, todo esse aparato que o ser humano precisa para o crescimento dele. Mas, na verdade, eu vou deixar com que o nosso convidado Guilherme fale um pouquinho para a gente. O que nós podemos chamar, na verdade, de conduta? Seria o mesmo que falar de caráter? Bom, a gente agradece a diferença que você me dá, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essas questões, Então, dizer assim que a gente se apresenta agora como professor aposentado, Mas é uma alegria dizer que nós tivemos aí um longo período da vida, dedicado à educação, dedicado ao trabalho, dentro da educação, como diretor de escola, gerente de educação, professor de sala de aula, E o que nós fizemos foi exatamente isso, é sempre manter o nosso caráter, a nossa conduta. Então, em relação ao que a gente tinha conversado antes da nossa entrevista, quando você me deu esse tema, eu comecei a pensar, o que é essa questão da conduta, o que é essa questão do caráter. E o que a gente percebe é exatamente isso, o professor, por exemplo, o professor ele tem uma conduta, e eu como professor tive essa conduta, ou seja, eu era professor de escola particular, de universidade e de escola pública, e sempre da mesma maneira. Atendia o meu aluno, tanto de uma escola quanto de outra, de uma situação quanto de outra, sempre da mesma forma. E eu me peguei agora, recentemente, antes da minha aposentadoria, eu me perguntei, por que eu dou aula em pé? Essa é a conduta do professor. Ele dá aula em pé, por quê? Porque ele vai buscar, ele vai estar sempre atento ao seu aluno, Porque o aluno precisa da atenção. E como professor você tem que ter essa conduta de dar atenção ao aluno. E essa questão do caráter que você colocou aí, é exatamente isso que a gente espera, é formação de caráter, é forjar o caráter. E aí quando a gente trabalha com o aluno, com os filhos, é nesse sentido que nós temos que formar o cidadão. Através dessa formação, ele vai ter uma conduta, ou seja, ele vai ter uma linha a seguir. Então, procurando o significado de conduta, é exatamente esse, é a linha. Até tem um significado que eu achei muito interessante, que dentro de uma locomotiva é o chaminé que puxa aquela fumaça, onde vai dar a energia para a locomotiva. Então, observa que se não tiver a conduta, ou seja, aquela chaminé que faz com que o vapor suba, e tenha aquele calor para fazer o vapor da máquina, a locomotiva ela não desenvolve, ela não funciona. Então é nesse sentido que o ser humano também tem que ter isso, ele tem que ter essa chaminé, ou seja, ele tem que ter essa linha para que ele possa se desenvolver bem e com tranquilidade. Então, a formação de caráter não é um fator isolado, E sendo assim, pode estar relacionado à intensidade de pensamentos, ações e comportamentos do indivíduo? O que você acha? Da maneira como nós tínhamos colocado a questão da conduta, é exatamente isso que nós percebemos, A conduta, ela exatamente vai forjar o caráter. Então, se você é conduzido ao bem ou ao mal, você acaba entrando nessa linha de formação de caráter. E o seu caráter ele pode mudar, ou seja, se você está no caminho do bem e de repente você encontra algo que vai levá-lo para o mal, você vai forjar esse caráter, Depende da pessoa, depende da situação. Eu já tive assim, experiências de pessoas que observávamos que eram pessoas maduras e de repente elas fogem totalmente do seu caráter e passam a agir de forma equivocada. Assim como a gente vê muitas pessoas que num período da vida estavam num caminho errado e de repente elas mudam de caráter, elas procuram o bem e iniciam todo um trabalho diferenciado. A gente vê depoimentos de ex-drogados, por exemplo, que estavam no roubo, no assalto, e de repente eles mudam o seu caráter
e mudam a conduta dele. Então eu vejo que é exatamente nesse sentido. O caráter, né, ele vai moldando o indivíduo para que o indivíduo então passa a ter uma conduta diferenciada. Né? E a gente sempre espera que essas pessoas, quando elas vão procurar mudar o seu caráter, elas mudem para o bem e não para o mal. Sim, muito importante que você coloca, porque às vezes a gente ouve assim, né? Aquela pessoa é um mau caráter, não tem mais jeito, mas a pessoa tem jeito. E se ela quiser, né? Como você disse, ele Exatamente. pode sair de um mau caminho e ter um caráter diferente. Então, é muito importante isso, né? Que a gente não subestime, né? As pessoas, que a pessoa ela tem condições, né? Se ela se der a oportunidade. Foi Exato. isso que você disse em outras palavras, Exatamente. né? Se a pessoa se der a oportunidade e a chance de ser diferente, né? Veja só, Guilherme, professor Guilherme, enquanto professor, é possível lá na escola detectar esse fator? Como que ele se apresenta no aluno? Porque eu penso assim, ó, que, né, como nós dentro da questão pedagógica, Sim. nós sabemos que o indivíduo ele vai se tornando um ser sócio-histórico, ou seja, ele vai tendo as suas influências, né, seja no pensamento, seja nas ações, e como as próprias pessoas dizem, né, os exemplos arrastam. Então, dentro da escola, o que nós mantínhamos era exatamente nesse sentido, do um exemplo, do bom exemplo. Eu tinha uma frase, inclusive, dentro da escola que era: é bom ser bom. E aí, você começa a forjar o caráter dessa criança e ela passa a crescer com essas ações, com essa visão, né, de que ele pode ser bom. Ele não precisa, né, num período da vida, entrar num ritmo indesejado. Ele pode manter-se bom e chegar na vida adulta tranquilo, e a minha preocupação era sempre de dizer aos meus alunos, né, se nós soubéssemos o dia e hora que nós iríamos interromper a nossa vida aqui na Terra, nós teríamos uma outra visão. Então, o que se pede é exatamente isso, é que nós façamos sempre o bem, para que quando você precisar ter uma reação, você possa dizer assim: não, eu estou tranquilo. No caso de você chegar a uma vida adulta tranquila, organizada, né? Onde como cidadão você pode sair de cabeça erguida onde você quiser. Então é nesse sentido que nós temos que pensar, e nesse sentido é que nós sempre formávamos o nosso aluno, para que ele, quando ele saísse da escola, ele continuasse dando bons exemplos. Então eu sinto muito feliz, né? E por isso que eu fiz questão de você dizer que eu hoje sou um professor aposentado. Eu me sinto muito feliz porque ao encontrar os meus alunos, eles me dizem as coisas que a gente fez e que eles seguiram, e hoje eles estão bem. É nesse sentido que eu fico muito feliz ao dizer que nós demos, né, ao nosso aluno uma conduta para que ele possa seguir adiante dentro da sociedade. Sim. Uma coisa muito importante que você falou, que eu estou aqui observando, quando você falou essa questão de é bom ser bom, né? Então, é o educar para a vida, é isso que a gente observa, né? É um educar para a vida, porque se esse aluno levar essa mensagem que é bom ser bom e vai praticando isso, automaticamente Exato. vem aquela questão que você, né, iniciou a fala, né? A questão do caráter, né? A questão da conduta, Exatamente. né, do ser humano. E isso realmente é muito importante, né? Veja só, se os pais podem colaborar muito, né, na formação do caráter de seus filhos, né? E de que forma, no seu entender? Eu vou dar aqui um exemplo do meu filho, né, que num determinado momento da vida dele, ele recebeu uma oportunidade na escola como estagiário, e ele usou essa situação de estagiário para se prevalecer. E quando foi descoberto, nós chamamos a direção da escola, né, na época, e colocamos para a direção da escola. Se ele usou de má fé aquela situação, então ele tem que ser punido. Inclusive, nós queríamos que fosse registrado um BO contra ele. Na presença dele, na presença da direção, eu e minha esposa, chamamos a direção e minha esposa disse: você faça um BO contra esse indivíduo. Nós tratamos ele como indivíduo naquele momento, não como filho. Sim. E eu vejo que aqui é que está hoje talvez a falha
do pai, da mãe, da família, ao orientar o seu filho. Quando ele tem uma conduta errada, ele tem que receber a sua punição. É o que nós vivíamos, você lembra bem, né, nas nossas famílias, né, naquele período em que os pais realmente só olhavam, né, e os filhos já sabiam o que deveria acontecer. Quando houvesse alguma situação que não era permitida e que nós tínhamos que fazer exatamente a situação contrária, né? Assim como há uns dias aí houve na França um exemplo, um menino de uns 17 anos, ele estava andando com um patinete, só que motorizado, e ele passou por um guarda, o guarda apitou porque ele estava além da velocidade, né? Ele não parou, mas na frente foi informado, o outro guarda foi informado. O que aconteceu? Esse segundo guarda parou esse menino, tirou o patinete, ele foi a pé daquela situação onde ele estava até no primeiro guarda, foi lá, pediu desculpas, depois o guarda o prendeu, os pais vieram, tiveram que pagar uma fiança e tiraram o patinete do menino. Então, assim, é nesse sentido que as famílias têm que pensar. Nós estamos aqui forjando o caráter, formando o cidadão. Quando o pai, na situação de qualquer situação que essa criança ela não ouve o pai, automaticamente o pai está perdendo a autoridade. Perdendo a autoridade, automaticamente ele vai perder a linha que ele queria dar para o seu filho. Porque a conduta é exatamente uma linha. Então, se é nós que temos a responsabilidade, né, de formar, porque depois, lá na frente, eles vão perguntar: quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Por exemplo, hoje, qualquer cidadão, qualquer aluno, até os 18 anos ele tem que ficar na escola. Se ele não estiver na escola, quem vai pagar a multa? O pai ou a mãe vai pagar uma multa, porque o conselho tutelar vai estar ali e vai exigir que essa criança esteja na escola. Então, se o pai perder a conduta do seu filho, automaticamente ele vai pagar uma multa lá na frente, né? Eu tive um exemplo de um aluno que houve uma denúncia e quiseram denunciar o professor. O que ocorreu? Quando nós chegamos na delegacia para fazer o depoimento, o delegado chamou o pai e disse: repreenda o seu filho hoje, para a polícia não ir atrás dele amanhã. Então é nesse sentido que eu peço aos pais que exijam dos seus filhos uma conduta. Ele tem que saber que existe um adulto responsável por ele. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que pensar. Existe um adulto responsável por essa conduta dessa criança e desse adolescente. Porque ele não tem ainda a condição de responder como nem de forma psicológica, como você sabe, e nem de forma legal, né? Por isso que nós temos hoje aí algumas questões. Por exemplo, um cidadão, ele só vai receber a condição de ser motorista aos 18 anos, né? Ele só vai ter condições de ser de maior aos 21 anos. Sim. Né? Então ele vai receber essa liberdade de responder pelos seus atos aos 21 anos só. Até os 21 anos, quem responde é a família, né? A não ser que tenha os pais deem a maioridade para ele antes, né? Através de alguma petição. Mas se não, é isso que nós temos que ver. Então, quem é responsável por esse cidadão? Se a conduta que nós temos hoje aí, alguns elementos que estão fora da lei, né? É porque alguém os deixou fazer isso. Até porque quando você mencionou assim que existe algum responsável, né, por esse adolescente, por essa criança, esse adulto, na verdade, é responsável, tem que saber também, né, que todo o retorno de toda dessa falta de conduta, dessa falta de caráter, claro, vai vir para ele, né, com certeza, né? É a resposta que vai ter, né? Pela falta de direcionamento, aquilo que você falou antes, né? É o que eu volto a dizer. Dentro da escola, eu sempre dizia: aqui eu sou o responsável por você. Como diretor de escola, e dentro da sala de aula, eu sou o responsável pela sala de aula. Eu sou o responsável.
Então, quer dizer, se tiver alguma conduta errada do meu aluno, a responsabilidade é minha. Né? Dentro da escola, a mesma coisa. Se tivesse alguma conduta errada do meu aluno, eu, o diretor de escola, eu tinha que responder. Né? E aí eu chamava a responsabilidade para mim, que eu sou adulto. E eu tinha que conduzir dessa maneira essa criança, esse adolescente, para que ele pudesse, né, chegar na vida adulta um cidadão formado. Essa era a minha grande preocupação, sempre foi a minha preocupação. E eu vejo que os pais podem também auxiliar assim. Né? Aquele bebezinho que está lá no início da sua vida, no carrinho, no bercinho, ele tem que saber que ele vai ter uma conduta e vai ter um período em que ele precisa ter limites. Sim. E eu vejo que a conduta hoje, para nós termos um cidadão bem conduzido, ele precisa ter limites. Né? Para nós não precisarmos chamar polícia, para nós não precisarmos ter estresse de situações indesejadas na família. Né? Então tudo isso pode ser antecipado. Sim. Se nós trabalharmos com essa criança que ela quer aprender. Sim. Porque ela está ali para aprender. Veja só, exatamente essa pergunta que eu vou lhe fazer. Mas antes da pergunta, nós vamos para o intervalo. Já voltamos. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Guilherme Macheski, professor, né, aposentado. Já foi diretor também de escola, né? Possivelmente muitos de vocês, né, conhecem, né, o professor Guilherme, e com toda a vasta experiência de escola, de experiência de vida também, e veio falar um pouquinho para a gente a respeito, né, de caráter, né, de conduta, a respeito do ser humano, né, de tudo isso que faz parte do ser humano, que é tão importante na vida, né, das nossas crianças, dos nossos jovens. Né. Você estava falando, né, a respeito de como a família pode estar colaborando, né, no seu entender, né, o que a família pode estar fazendo em função a isso. Né. E considerando a importância, né, dessa formação do caráter que você está falando na vida dos filhos, quando que esse processo deve ser então iniciado, professor Guilherme? Bom, eu vejo assim, como o próprio programa, né, já nos antecipa, né, é ouvindo família. Então, a família, quando ela se constitui, né, o casal, eles já sabem que eles vão ali produzir alguma ação, né, entre as duas pessoas, que já vai dar um direcionamento de como vai ser essa família. E ao haver o casamento, haver a junção dessas duas pessoas, elas têm por iniciativa, né, ter um filho. E aí, quando esse filho chega, né, ele já começa a ter a sua formação, a sua conduta na ligação dessas duas pessoas, né, na formação que eles querem dar para ele. Né? Então, automaticamente, eu vejo que a formação da conduta, a formação do caráter de um ser humano, ele inicia quando duas pessoas, né, que estão traçando um caminho, elas passam a ter, né, então, um relacionamento, e com esse relacionamento vem a geração dos filhos. Né? Então ali, se esse casamento não está caminhando adequadamente, já vai haver uma dificuldade. Né? Não existe casos que nós podemos, né, ver aí, por exemplo, pessoas que se dão muito bem, né, não havendo uma ligação adequada, uma separação, mas a mãe ou o pai, né, também faz com que o filho tenha uma boa conduta, e isso eu conheço muitas pessoas que também deram certo. Né? Mas eu vejo que é nesse sentido que nós temos que perceber. Essa criança, como eu coloquei no quadro anterior, essa criança ao nascer, ao estar ali naquele carrinho, no bercinho, ela já vai percebendo as ações dos adultos. Né?
porque ela não tem nenhum exemplo, digo, né? Se ela não ver esse adulto, né, tomando iniciativa, tomando atitudes, né, de repreensão de limites, né? Se nós formos buscar aí na questão do cinema, por exemplo, o cinema produziu alguns casos nesse sentido, né? A própria história produziu alguns casos nesse sentido de personagens, né, que tinham ações de acordo com aquela condição que ele estava vivendo, né? O próprio exemplo, um filme bastante, né, badalado e desde muita gente sempre assistiu, o Tarzan, por exemplo, ele agia conforme, né, a criação dele, né? Então a criação desse indivíduo vai torná-lo um cidadão, né, cada vez melhor, né? E aí, quando inicia, eu vejo que é exatamente nesse sentido. Inicia quando aquelas duas pessoas desejam, né, estar unidas e também desejam ter um filho. E aí passa-se a responsabilidade das duas pessoas. Aquilo que você comentou anteriormente. Ações, comportamentos, pensamentos. Exatamente. Então essa criança, esse adulto vai passar a ser a referência para essa criança. É isso que você está dizendo em outras palavras. Exatamente. E vai crescer, vamos supor, não sei se a gente pode estar dizendo, copiando, né? Que de certa forma vai copiando, né? Ele vai copiando, porque nós também se copiamos de uma maneira ou de outra, aprendendo com aquelas ações, né? Exatamente. E aí ela, quando ela começa a se auto-perceber, essa criança, eu penso que, né, a própria psicologia pode até dizer, né, que talvez com 4 meses, 3 meses, um ano, ela já sabe como ela pode se conduzir, ou seja, qual é a conduta que ela vai ter para ela receber um colo, para ela receber uma alimentação, né? A gente sabe que o choro é exatamente a falta de, né? Então alguém chora por quê? Porque está faltando, né? E a criança ela chora porque ela sabe que se ela chorar alguém vai acariciá-la, vai alimentá-la, né? E assim por diante, né? Eu até sempre, né, na área de língua portuguesa, eu sou professor formado em língua portuguesa, eu sempre, né, na questão da linguística, né, as pessoas perguntam, né, mas ele disse papai e mamãe. Na verdade, nós como seres humanos, e que nós temos a prioridade da fala, da linguagem, a criança ela aprende a dizer papai e mamãe porque ela trabalha com o labial. Então, ela vai mexer com esse lábio e vai dizer mamã, porque ela vai sentir, né? Ela tem o sentido do tato, um lábio no outro, e vai dizer mamãe, ou pá, né? E aí, se forçar, né, ela pode vir a dizer vô, né? Porque sopra, mas ela não vai conseguir, por exemplo, fazer formar uma palavra, a língua dental, por exemplo, levar a língua lá no céu da boca, né, e próximo dos dentes para formar essa primeira palavra, né? Depois, automaticamente, isso acontece, né, porque nós somos, né, adequados da linguagem, né? Nós temos essa prioridade da linguagem. Mas eu vejo que é nesse sentido. Então, se você conduzir essa criança de maneira adequada, ela automaticamente vai perceber que é nesse sentido que as coisas acontecem. É o que a gente vê, por exemplo, né, em alguns casos, né, em supermercados, em lojas, né, a criança chorando, de 3, 2 anos, a criança chorando porque quer. Ela não tem que querer, ela tem que saber qual é o limite dela, né? E isso faltou lá já no início, né, quando ela chorou pela primeira vez, né? A gente sabe que é bastante difícil, né, não existe receita, né, para criar um filho, para formar um filho, mas existem algumas situações que a gente pode, né, trabalhar, né, junto com os pais, junto com as famílias, né, para que elas possam realmente conduzir da melhor maneira possível essa criança para depois que ela seja um cidadão feliz. Eu fico muito triste ao ver assim, pessoas, né, que, na verdade, chegam na vida adulta, elas não são pessoas felizes porque elas não receberam a formação. Então, o culpado
Talvez até a gente pode citar aqui, né? Nós temos hoje um quadro aí complexo aí na nossa cidade de andarilhos, né? Essas pessoas, elas não receberam a formação. Então, teve um adulto, né? Relapso nessa condução dessa pessoa que está aí na rua, né? Eu sempre penso isso, né? Eu vejo que ali faltou um adulto que não viu, que não trabalhou, né? E se você vai ver a história dessas pessoas, essas pessoas dizem mesmo, né? Não, eu não tive oportunidade, né? Eu não recebi a oportunidade. Por isso que lá no início a gente falou, né? É possível mudar? Sim, é possível mudar depois, né? Mas se nós fizermos e dermos limite a essa criança que está ali no nosso convívio, ela não vai precisar buscar recursos, gastar, muitas vezes, né? Recursos para depois modificar, né, o seu caráter. Ela pode formar o caráter aqui. E é o que nós estamos falando, né? Como formar esse caráter? Eu penso que é nesse sentido, é a escola, as políticas públicas que nós temos hoje. Eu vejo, né, que os últimos governos aí, eles abriram demais essa questão da educação, né, deixaram meio muito direito, né? Até outro dia comentei, né? Há muitos direitos, né? Muito abertos os direitos da criança e do adolescente, e poucos né? deveres. E sem dizer os deveres. Eu sempre frisava isso, né? Você tem direito, na minha escola, a luz, professor, merenda, água, banheiro. Está faltando alguma coisa? Não. Então, portanto, você tem o dever de ter a conduta, de qual é a sua conduta aqui. O que você veio fazer aqui? Estudar. E é assim que tem que ser. O pai também tem que chegar em casa e dizer assim, ó, você tem tudo aqui dentro de casa. Então, aquilo que lhe é necessário, não lhe falta. Então, portanto, a partir de agora você tem obrigações comigo. O que eu observo na sua fala, muito importante que está colocando, a questão do conjunto de fatores. Porque você traz junto também a questão do limite. Exato. Você traz a questão do limite, né? É aquilo que você estava falando antes, né? Nos bastidores a gente estava comentando isso, né? Que às vezes uma criança de 3, 4 aninhos deixa para lá, deixa isso passar, deixa aquilo passar, deixa aquele outro passar. E o que a gente observa? Aquilo que você está comentando. Quando chega uma idadezinha também um pouco mais à frente, talvez o pai não tenha mais, né? Essa oportunidade, não sei se eu posso falar isso, de estar podando, de estar direcionando, porque na verdade é mais complicado. É mais complicado. Começa a dificultar, né, a formação desse caráter, a formação essa condução que eu quero dar ao meu filho, né? E às vezes ele vai chegar na escola ou mesmo na sociedade, ele vai ter uma conduta que eu me assusto, mas eu não queria isso. Como é que aconteceu? Exatamente. Né? Porque ele, em algum momento, ele experimentou, né, e viu que não teve limite, e ele pode fazer, né? É o que nós vemos aí, né, alguns casos aí que a gente já perdeu, né, adolescentes aí com alta velocidade, né, depois de pegar a carteira, acha que não é, né? Então, aquele limite, eu sempre dizia para os alunos, aquele limite que eu estou dando aqui, ou que o pai deu para você, é o amor que ele tem, né? O amor que ele tem por você exatamente é o limite que ele lhe deu, né? E ele quer que você seja um adulto completo, né? Porque a minha maior preocupação é assim, ó, ver, né, um dia esses adultos, né, bem formados. E a minha felicidade, como eu já comentei, da minha parte, é ver que meus alunos, aquelas pessoas que eu conduzi, eu os encontro bem formado, bem instalado, né? Às vezes tem aquele que diz assim, mas eu não estudei, né, seu Guilherme? Eu não queria saber de estudar, eu disse, mas você tem uma conduta, está bem instalado, né? Porque nós sabemos que nem todos vão ser doutores, mas a sabedoria, né, de saber fazer bem o seu trabalho, ser um colaborador preciso na empresa, isso que é importante. Isso que vai mostrar que ele aprendeu, como você disse,
A educação, muitas vezes, ela passa por um princípio do conhecimento adquirido pelo ser humano, e às vezes a gente não pensa, não percebe a questão da vida, né? A educação para a vida. E aí eu sempre tinha essa preocupação. Nós dávamos o conhecimento adquirido, né? História, geografia, química, matemática, filosofia, né? Mas também tínhamos a preocupação de formar para a vida. E aí entra realmente essa questão de mostrar qual era a conduta que ele tinha que ter como aluno. Veja só, o que você gostaria de deixar como mensagem para esses pais, para esses jovens, para essas pessoas, né, que estão vendo e ouvindo a gente? Eu vejo que é exatamente quando você me convidou para falar desse tema, a minha preocupação foi mostrar assim, ó, que é possível nós termos uma conduta, né, ilibada, uma conduta, né, adequada para a nossa sociedade. É possível nós formarmos essa conduta enquanto pais, enquanto professores, enquanto sociedade, né, porque às vezes a gente fala aqui de professor, mas, por exemplo, na escola a gente tinha também muito trabalho com as pessoas que eram da área administrativa, né, tanto serventes, merendeiras, né, chamar o aluno para aquele, por exemplo, uma coisa simples, pegar o seu recipiente, ou uma caneca, ou um prato, ou um talher, e levar de volta lá no local onde seria, né, a limpeza, né? Na escola, por exemplo, da Gregório Locks, nós temos ainda lá, o projeto está lá, é a sala ambiente. O aluno, a cada 45 minutos, ele troca de sala. Isso era uma conduta maravilhosa. Em 30 segundos, os alunos estavam na sala do professor que ia ministrar a disciplina. Então, por exemplo, eram praticamente 300 alunos se movimentando a cada 45 minutos, e nós não tínhamos balbúrdia, sabe? Eu percebia isso. Como isso vai fazer efeito na vida desse aluno? Então são exemplos que a gente pode deixar aqui, que é possível, né? E eu dizia para os alunos, isso não foi eu que inventei, isso é a psicologia que inventou. O Augusto Cury, né, que a gente leu muito, né, vários outros pensadores, né, que diziam, é possível fazer isso, é possível dar um encaminhamento melhor para a humanidade. E a gente tem que acreditar no ser humano. E eu acredito no ser humano. Eu acredito que as pessoas vão, sim, crescer muito ainda. Nós somos um país jovem, nós somos um país de 500 anos, né, com 200 de universidade, não sei se já chegamos a isso, né, com 100 e poucos anos de república e com 25, 30 anos de democracia. Então, assim, se nós pensarmos em tudo isso e pesarmos tudo isso, nós somos muito jovens ainda, né? Diferente, por exemplo, de uma Alemanha, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, o trabalho deles lá, mas nós fomos lá comemorar 200 anos de uma conduta que eles perceberam, como a nossa cidade aqui é à beira do rio, Kausdorf é à beira do rio também, e eles tiraram a cidade da beira do rio há 200 anos. Eles estavam comemorando isso. A cidade já tinha 800. Então nós não temos nem isso de descobrimento. Sim. Né? E tudo isso é mudança, é mudança comportamental. É comportamento, é caráter e essa conduta. Então eu deixo exatamente esse pensamento e essas palavras, né, de que nós podemos formar o bom cidadão. Então eu deixo essa frase, é bom ser bom. Eu me sinto muito confortável em dizer isso. É bom ser bom, porque a gente vai se reconhecer. E eu sempre digo isso aos meus filhos, né, tanto eu quanto a minha esposa, nós dizemos isso aos nossos filhos. Seja bom, seja coerente, seja correto, né, e você vai ser um adulto feliz. Que bom ouvir suas palavras. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer muito a audiência, né, das pessoas, tantas pessoas que comentam a respeito do programa. Eu quero agradecer meus patrocinadores, né, que nos dão essa oportunidade de levar até você, até sua casa, né, assuntos tão importantes como esse. Eu quero agradecer também ao Juliano Cardoso,
que está lá, escondidinho lá, fazendo o trabalho dele, né? Nós temos a nossa gravação, em função do trabalho do Juliano, não é, Juliano? Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.